Todo escritor, e eu já escrevi um livro, eu sei muito bem como é isso. Todo escritor, ele, quando vai escrever as primeiras páginas do seu livro, geralmente ele vai se preocupar em escrever a sua biografia. Ele vai se preocupar em escrever a sua biografia. Até mesmo para a pessoa que está lendo, o seu leitor, saber quem ele é, saber de onde ele veio, saber a sua origem. Só que quando eu pego o primeiro livro do profeta Samuel, pastora, eu vejo ele não escrevendo acerca da vida dele. Eu não vejo o começo daquele livro ele falando acerca da vida dele. Mas ele falando de onde ele veio, ele falando da família dele, ele falando onde ele nasceu, ele falando em qual circunstância que ele nasceu, ele falando de onde ele era, a família dele era. Ele vai começar o primeiro livro dizendo assim, que havia um homem em Ramataim, Zofim, que morava nas montanhas de Efraim, cujo nome se chamava Eucana, pastor Denivaldo. E ele vai dizer que esse homem tinha duas mulheres, ele vai dizer o nome das duas. Uma se chama Penina e a outra se chama Ana. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele homem, Eucana, todos os anos ele ia para poder sacrificar ao Senhor. E quando ele chegava no templo ou no tabernáculo ali em si, eu gosto de falar templo, mas era um tabernáculo, era uma tenda aonde o Senhor habitava naqueles dias. Às vezes eu posso até dizer templo, mas não tem problema. Era um tabernáculo. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem chegava ali todos os anos com as suas duas mulheres e toda a sua família. E eu vejo agora Samuel dando ênfase a algo que acontecia não somente dentro da sua casa, mas também acontecia quando ele chegava no templo para poder sacrificar ao Senhor. E qual foi a ênfase que Samuel deu ao texto? Ele vai dizer, e a sua competidora a irritava para embravecer. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto? É que o profeta Samuel, ele nasceu num lar que era um lar conturbado, num lar que havia uma competição, num lar que duas mulheres competiam pelo coração de um homem. A primeira coisa que acontecia ali. Então eu aprendo que nem todo lar é perfeito. Todo lar, ele sempre vai ter algo que você possa melhorar. Todo lar. Nenhum lar é perfeito. Perfeição nós só vamos ter quando chegarmos lá na glória. E Samuel vai dizer agora, eu vim de uma casa que a minha família, eles viviam assim. Imagina duas mulheres competindo pelo coração de um mesmo homem. Imagina a guerra, imagina as discussões, imagina o que acontecia dentro daquela casa. Eu posso até dizer algumas coisas. Imagina a Penina chamando Ana de ventre estéril, útero seco, árvore que não dá fruto, magra e cerrada, e Ana tendo que ouvir tudo aquilo calada, porque verdadeiramente ela tinha razão. Glória a Deus, aleluia. Só que aprenda uma coisa. Todas as afrontas que você tem ouvido até hoje, muitas das vezes você tem ouvido calada. Isso tudo tem que culminar para que lá na frente você venha tomar uma atitude. E não é uma atitude de derrota, não é uma atitude de derrotado, mas sim uma atitude de vencedor. Ana poderia ter todos os motivos do mundo para que quando ouvisse aquelas palavras de afronta e para cima de Penina e lutar contra ela braçalmente. Mas não. Ela aguenta. Ela aguenta. E ela vai vendo o primeiro filho de Penina nascer. E você acha que quem que ajudou a fazer o parto? Né? Tu acha que quem que ajudou a fazer o parto do filho de Penina? Do primeiro filho? Você acha que quem que ajudou a fazer o parto do segundo? Você acha que quem ajudou a fazer o parto de todos os filhos, creio eu, que foi Ana? Mas a afronta continuava. A afronta persistia. Tem palavras que só vai surtir efeito na sua vida se você quiser.
E tem palavras que vai surtir dois tipos de efeito, negativo ou positivo. Mas é se você quiser. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que naquele ano, eles foram ao templo. E Penina, o que Penina faz? Penina agora começa a afrontar Ana. Só que todas as vezes que Penina afrontava Ana, Ana ouvia aquela afronta, fazia o que tinha que fazer e ia embora para a sua casa. Aleluia. Porém, naquele dia, naquele ano, a Bíblia nos ensina que ela resolveu tomar uma atitude. E foi uma atitude de mudança. E foi uma atitude que gerou vitória para ela. Entenda uma coisa, a nossa vida, ela é pautada por soluções e atitudes. E dependendo da atitude que você tomar, se for uma atitude errada, essa atitude vai gerar para você consequências ruins. Mas se for uma atitude de vitória, você com essa atitude que você vai tomar, vai receber bênçãos em Deus. Então imagina agora Samuel começando a escrever a sua biografia, contando a sua história. Ele vai contar a história dos seus pais. E ele agora vai começar a contar a história, sabe de quê? Como ele nasceu. Meu Deus. Eu nasci assim. Eu fui fruto de uma mulher inconformada com a sua situação. Com a que situação? A situação de ela ser estéril. E ela naquele ano vai ao templo. E agora, depois de ouvir a afronta de Penina, ao invés de ela ir embora para casa, ela decide tomar uma atitude. E que atitude foi essa? Ela dobrou os seus joelhos e orou. Ela dobrou os seus joelhos e clamou a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das bênçãos ainda não vieram sobre a sua vida, porque está faltando oração, está faltando joelho. Alabama sai com o depasso, o Oderebequebenaio. Deus tem bênção liberada para você, mas o inimigo está lutando para poder roubar essas bênçãos da tua vida. Uma batalha espiritual tem sido travada, e pelo fato de você não estar orando, pelo fato de você não estar buscando, você está perdendo a batalha. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Daniel que Daniel buscava uma resposta de Deus. E ele aplicou o seu coração para poder orar e buscar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que no primeiro dia, o anjo disse isso, a bênção foi liberada para ele. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs para que o anjo não levasse a bênção até Daniel. E houve uma guerra, houve uma batalha espiritual, pastora, que durou 21 dias. Se Daniel não tivesse perseverado em oração, se Daniel não continuasse orando, não continuasse buscando, ele não teria tido o entendimento daquilo que Deus queria falar com ele. Ei, Deus tem estratégia para a tua vida, Deus tem estratégia de crescimento para você, Deus tem estratégia para você poder sair dessa situação que você está vivendo, mas só basta você perseverar em oração e pedir ao Senhor e guerrear, fazer campanha. Faça campanha, irmãos. Aleluia. Faça campanha, seja firme na campanha. Glória a Jesus, aleluia. Daniel orou 21 dias. E ali ele obteve a vitória. Conseguiu a resposta de Deus. E o anjo ainda falou com ele: Daniel, homem muito amado, no primeiro dia, quando tu aplicaste o teu coração a compreender e entender, eu fui enviado a ti. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs, os demônios, principados e potestades. Uma batalha espiritual houve, e depois de 21 dias estou eu aqui. Ou seja, a bênção que era para ter sido chegada até Daniel no primeiro dia, demorou 21 dias. Meu Deus, aleluia. Será que às vezes conosco não é diferente? Deus. Ou quantos de nós, quando a bênção é liberada da mão de Deus, quando a bênção é liberada dos céus, até chegar à tua mão, irmão, tu não sabe a luta, tu não sabe a peleja que é para chegar, irmãos. Só que bênção só vai chegar nas mãos de crente que toma uma atitude. Olha! Eu me lembro, irmãos, quando nós começamos o ministério, e poucos sabem dessa história, eu não sei se é coisa, irmão, não tinha dinheiro.
Né? Geralmente quando a gente começa, né, pastor Denivaldo? Não tinha dinheiro. E aí eu fui orar a Deus e chorar. Chorando no monte, chorando. E Deus me deu uma palavra e falou: meu filho, vai dar tudo certo, vai. Eu peguei e fui. Quando foi 5 dias depois, eu vou sacar um dinheiro no banco e o cartão está bloqueado. Não tem dinheiro não, porque sem dinheiro. Aí eu fui no banco para poder renovar o cartão. Quando eu cheguei no banco, o gerente pegou e falou assim para mim: seu Márcio, tem aqui 8 mil na sua conta. Tem aqui 8 mil na sua conta. Eu, Ai, também tem um cartão de crédito aqui pro senhor. Se eu quiser, não quero. 5 dias depois, pastor. 5 dias depois de ter orado. Tu vai entender o quê? Opa, é Deus que mandou. Gastamos tudinho para fazer a obra. E aí, o que sobrava, o que faltava, vinha de longe. Deus enviava de Manaus, já veio dinheiro de Portugal, da Alemanha. Chegava pessoas, de vez em quando chega a pessoa lá na frente da igreja, nem entra. E fala assim: olha, pastor, eu senti de Deus de dar essa oferta aqui, eu disse, não estou na igreja não, eu sei, por isso que eu não estou entrando aqui, porque eu sou indigno. Mas eu falei com o Senhor que se o Senhor me abençoasse, eu ia dar meu dízimo, eu ia dar minha oferta aqui na igreja. E Deus me abençoou. Toma, pastor. Bota envelope de dízimo e manda. E tudo aquilo a gente ia pegando e fazendo a obra, construindo, fazendo uma coisa, outra, construindo. Deus levantava os irmãos da igreja para ter levantado. Então, irmãos, tudo é uma perseverança em oração. E agora Samuel vai começar a escrever, dizendo: a minha mãe, ela entrou no templo naquele dia, ela entrou no tabernáculo de Adoração ao Senhor, ela dobrou o seu joelho, ela não fez como das outras vezes. Agora ela orou, agora ela clamou, agora ela pediu, agora ela chorou. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que o sumo sacerdote, ele, quando vendo Ana orando com seus lábios, porém os seus lábios não só se movia e ela não pronunciava palavra alguma, a Bíblia vai nos dizer que o sumo sacerdote, ele a teve por embriagada. E ele chega para ela e diz: aparta-te de ti o teu vinho. Ou seja, aquela mulher foi chamada de bêbada. E aí eu vejo a atitude de submissão daquela mulher. Ela poderia ter todos os motivos do mundo para poder bater o pé e sair dali e ir embora. Mas ela não faz isso, missionária Érica. Ela não faz isso. Ela simplesmente chega e fala: meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. Mas sabe o que o sumo sacerdote chega para ela e diz? Então vai. Depois de ela ter explicado tudo para ele, vai. E por esta palavra, Deus conceda a tua petição. Sabe o que eu aprendo aqui? É que toda resposta ela vem do altar. Toda resposta ela vem do altar. Toda resposta de Deus para a tua vida, ela sempre vai vir do altar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus está dando aqui para falar, pastor. Contando testemunho. Você lembra a chuva que teve, que caiu e saiu quebrando as telhas de todo mundo aqui em Auschwitz? Você acha que na igreja foi diferente? Acha? Tinha 6 meses que nós tínhamos colocado o telhado. 6 meses, as telhas estavam tudo novinha, pastor. Trocamos o telhado, botamos o telhado todo da igreja. Trocamos o telhado todo da igreja, veio a chuva. Tentamos colar, remendar de um jeito. Eu estava até comentando com o pastor Denivaldo ontem que eu fiquei nesse dia de 7 da noite a 1h30 da manhã só colando furinho de telha. Só colando furinho de telha. E fazíamos culto, né, Diaconisa Alcione?
botando balde, botando tudo, e a gente orando a Deus e pedindo: Senhor, entra com providência, Pai, nos ajuda, entra com providência, nos ajuda. Um belo dia estava eu em casa e o Senhor falou comigo: vai para o monte, meu servo, vai para o monte. Aí eu: tá bom, Senhor, eu vou só no centro de Austin comprar um filtro que a minha esposa estava precisando, aí na volta eu passo e vou para o monte. Deus falou: não, vai para o monte agora. Aí eu peguei e fui para o monte. Tá bom, cheguei no monte, Senhor, clama. Comecei a clamar no altar, estou lá no altar clamando. Aí de repente o Espírito Santo fala comigo: olha para baixo. Eu estou olhando para baixo, estou vendo nada, e estou clamando. De repente o Espírito Santo fala: olhe para baixo. E aí eu olho para baixo, vejo uma nota de 50 reais. No altar, lá no Monte das Pedrinhas, lá em cima. Uma nota de 50 reais. Aí eu peguei aquela nota: Senhor, eu não sei para que o Senhor pediu para me orar, eu não sei para que vai ser esse dinheiro aqui, mas abençoa, Pai. Espírito Santo, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, tinha outra nota de 50, que eu peguei as duas 100 reais. O Espírito Santo pegou e falou para mim: sabe para que esse dinheiro, meu servo? Esse dinheiro é para comprar as telhas da minha casa, e eu vou levantar os irmãos para poder comprar e para poder te ajudar. Glória! Em uma semana, compramos todas as telhas. Aleluia! E quando fizemos obra, né, pastor Denivaldo, ainda tinha telha sobrando para poder colocar, porque contamos errado, só que não contamos para menos não, contamos a mais. Só que aí mal sabia a gente, né, pastor, que quando fosse fazer a expansão já tinha telha. Então obra de Deus, irmão, é assim. Obra de Deus é pela fé. É pela fé. É com choro, é com perseverança. E na sua vida também não tem que ser diferente. Eu não sei qual é a causa que você está precisando. Eu não sei o que você almeja. Eu não sei o que você veio pedir a Deus aqui. Mas uma coisa Deus está me impulsionando para dizer para você nessa noite: Deus, Ele opera através da fé. Deus, Ele operou através do joelho que se dobrou em oração e pediu ao Senhor e clamou. Comece a fazer isso e Deus vai ver a sua vida mudar. Deus está me movendo para dizer isso aqui, porque Deus quer mudar a vida de pessoas aqui. Chega de entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Chega de receber afronta. Glória! Aleluia! Entenda uma coisa: tem afrontas que são necessárias na nossa vida para que nós venhamos a tomar uma atitude. E eu fico imaginando Ana pegando todas aquelas afrontas que ela recebeu de Penina todos aqueles anos, e agora ela descarregando em Deus em oração. Meu Deus. Tem pessoas que recebem afronta e ela vai descarregar no vizinho. Ela vai descarregar nos filhos. Ela vai descarregar no marido. Ela vai descarregar no pai e na mãe. Ei, recebeu afronta. Colhe essa afronta. Dobra o teu joelho e pede para Deus fazer justiça. Meu Deus! Aleluia! A Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte: ela fez um voto e ela disse: Senhor, se benignamente atentares à aflição de tua serva e deres um filho homem. Eu aprendo uma coisa aqui: seja específico na sua oração. Seja específico na sua oração. Seja específico naquilo que você dobra o teu joelho e fala com os céus e fala com o Senhor. Seja específico quando for orar. Deus, Ele sabe tudo que você vai orar antecipadamente, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua voz. Seja específico. Seja específico. Senhor, eu preciso de um caminhão de tijolo. Eu preciso de um caminhão de cimento, de areia. Eu preciso de um caminhão de terra. Seja específico. Seja específico. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso e isso por mim. Meu Deus. Sabe qual é outra coisa que eu aprendo? Coloque a sua oração, o seu pedido, em conformidade com aquilo que Deus deseja.
Ana estava fazendo isso. Ana sabia que o templo ou o tabernáculo naqueles dias estava corrompido. Havia 2 sacerdotes chamados Ofni e Finéias que estavam o quê? Como que eu posso dizer para os irmãos? Eles estavam contaminando a casa do Senhor. Meu Deus, aleluia. E ele, o sumo sacerdote, pai deles, não repreendia os seus filhos. E com isso, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele deixa de se manifestar diante do seu povo. A palavra de Deus naqueles dias era escassa. E uma coisa eu presto, eu observo a atenção de Eucana e a sua família, que mesmo eles sabendo que o tabernáculo estava em declínio, que o sacerdócio estava em declínio, ele pega a sua família e vai para a casa de Deus poder sacrificar ao Senhor. E eu aprendo mais uma coisa aqui: o teu foco muitas das vezes tem que ser em Jesus. Se você focar no sacerdote, se você focar no teu irmão, se você focar em A, se você focar em B, você vai se desviar. Meu Senhor, aleluia. Nós somos falhos, irmãos. Eu, como pastor, eu sou falho. Eu posso muitas das vezes aqui no púlpito falar uma palavra que você venha não compreender e achar que aquela palavra foi para você e dizer assim: ah, vou sair daquela igreja. O pastor está metendo cajado, a pastora está metendo cajado, está metendo a espada. Vou sair. Tenha um foco em Cristo. É verdade. Tenha o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, ele colocou pastores e pastoras na terra para poder apacentar o seu povo. Sim, aleluia. Deus é o nosso sumo pastor. Glória. Deus é o nosso pastor. E Deus, ele colocou homens e mulheres para quê? Para poder pastorear a sua vida, te guiar. Aleluia. Mas você tem que querer ser ovelha. Você tem que querer ser ovelha. Você tem que querer ser noiva. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de bode. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de bode. Bode gosta até de dar tapa na cara de pastor. Meu Meu Deus. Glória a Deus. Sabia disso? Aleluia. Meu Deus. Bode gosta. Glória. Uma vez eu estava vendo um vídeo que o pastor estava conduzindo as ovelhas, a outra ovelha foi lá por trás e pum! E tem hora que a gente leva umas cabeçadas, né, pastor? Tem hora que a gente leva umas cabeçadas. Que amada glória, aleluia. Tem horas que a gente leva umas cabeçadas, irmão. Complicado, pastor. Um negócio que estreita. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa mulher aqui, ela dobrou os seus joelhos e orou. Meu Deus. Na mente dela, ok, orei. E aí, a Bíblia vai nos dizer que uma mulher que... E eu amo esse texto, sabe o quê? Uma mulher que chegou ali no tabernáculo atribulada, angustiada, entristecida, vai sair dali, daquele lugar agora, leve. Mesmo sem saber que Deus havia ouvido a sua oração, aquela mulher vai sair dali leve. Uma das coisas que a oração faz pela sua vida: você entra com alto fardo, você entra com jugo pesado, com fardo pesado e sai com fardo leve. Mateus capítulo de número 28, o que diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu, Jesus dizendo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus ele nos ensina com esse texto, igreja? Jesus aqui ele nos propõe uma troca, pastor. Esse texto automaticamente é uma troca. Quando você vai observar
como era feita a questão da semeadura, a questão da colheita, a questão do arado, a questão da junta de bois. No Antigo Testamento você vai ver os altos fardos que os bois carregavam. O peso, tanto da peça, que era o jugo, como também do fardo. E aí Jesus propõe uma troca. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá para você carregar. No mundo você vai ter aflição? Sim. Mas ore, peça a Deus, clame. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela vai para sua casa e o seu esposo tem relação com ela e o Senhor naquele dia, naquele momento se lembrou dela. Se lembrou. O menino nasce agora, e Samuel está escrevendo, eu nasci assim. Foi assim o meu nascimento. É essa a minha história. É essa a minha história. Eu não sou fruto do acaso. Ele está dizendo, eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de um joelho. Eu nasci de um joelho no chão. Eu nasci de uma mulher que tinha um problema dentro da sua casa, mas que ela não se conformou com o problema que ela teve. E ela foi no tempo para orar. E Deus deu a resposta. E a resposta para a vida daquela mulher sou eu. E eu estou escrevendo hoje a história da minha família aqui hoje. E também estou escrevendo a minha história. Deus te chama para escrever a tua história aqui nesse lugar. Deus te chama para escrever um novo começo. Você pode ter entrado aqui hoje angustiado, triste, mas Deus te chama hoje para sair daqui renovado, para sair daqui escrevendo uma nova vida, um novo capítulo na tua vida. Deus te chama hoje para escrever um novo capítulo da tua história aqui nesse lugar. Você vai escrever se você quiser. Mas entenda uma coisa, a caneta já foi dada na tua mão. Agora você escreve se você quiser. É melhor você escrever uma história com Deus. E essa história sendo de luta, sendo de angústia, sendo de espera, sendo de sacrifício, orando, buscando a Deus, do que você querer escrever uma história lá no mundo. Porque a história que o mundo tem para você não pode ser uma história boa. Pode ser até uma história de balada, de dança, né? Mas depois vem o sofrimento. É verdade, Deus. Depois vem o sofrimento. É verdade. Obrigado, Jesus. Aí imagina agora Samuel dizendo, eu nasci assim. A minha mãe fez um voto. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus está dando, eu vou falar. Para Deus. Para Deus. Para Deus. Deus está dando, eu vou falar. Irmãos, quando uma pessoa quer algo que essa pessoa consegue ter, ela vai querer para ela. Não é? Verdade. E o que Ana vai fazer? Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho homem. Mas ela acrescenta mais. Quando ele nascer, quando o Senhor lhe der, ele vai morar na casa do Senhor todos os dias. Ela não queria um filho para ela, irmãos. Ela queria um filho para Deus. Eu aprendo uma coisa que nós pastores somos assim. Nós não criamos filhos para nós. Filhos espirituais, nós criamos ele para Deus. Nós educamos espiritualmente, nós convertemos, eles se convertem, nós vamos discipular eles, nós vamos preparar eles. Mas o momento de fazer a obra é o Espírito Santo quem direciona. Glória! É o Espírito Santo quem direciona. De maneira com que eu, como pastor, a minha função é cuidar, apacentar, aconselhar, discipular, instruir. Mas quem vai direcionar o ministério de cada um, eu entendo que é Deus. É o Espírito Santo. Porque cada um foste chamado para uma obra em especial. Se Deus te chamou para ajudar, para servir a sua pastora, a sua igreja, continue servindo, continue ajudando. Continue servindo, continue ajudando. Outra coisa agora que eu aprendo, que Ana agora ela vai cumprir a sua promessa. Eu já estou chegando no final, já creio eu.
Eucana agora e Penina e os seus filhos decidem ir naquele ano no tabernáculo em Silo para poder sacrificar ao Senhor. Samuel já havia nascido. E a Bíblia vai nos dizer que quando Ana é chamada para ir, ela chega e diz: olha, vou fazer o seguinte, quando o menino desmamar, eu levo ele para ficar no templo. Quando você tem um filho, quando você dá o seu nome a ele, quando você amamenta, eu nunca fui mãe, irmãos, mas eu tenho mãe, você se apega, não é? E o que Ana faz agora? Eucana vai dizer para ela: faze o que bem parecer aos teus olhos. E aí o menino desmama, aproximadamente com 5 anos de idade. Ele é levado ao templo. E aí ela chega com o menino e diz: sumo sacerdote, o senhor se lembra de mim? Será que ele se lembrava? 5 anos depois, quase 6 anos depois. Aí ela vai dizer: olha, vou fazer com que o senhor me identifique. Eu sou aquela mulher atribulada. Será que não entrava muita pessoa atribulada ali? Não é? É verdade. Eu sou aquela mulher atribulada. Agora ela vai explicar mais ainda. Eu sou aquela mulher atribulada que o Senhor viu aqui orando, que o Senhor me chamou de bêbada. Ele: ah, tá, sei que é você. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição, porquanto eu trouxe ele aqui para que ele fique com o Senhor. Eu fico imaginando ele. Amém. O Senhor vai criar ele. Foi nada combinado, né? Nada combinado. E ali, quando você lê esse texto, em 1 Samuel, capítulo de número 1, no versículo de número 28, quando você lê esse texto no hebraico, pastor, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: que eles se regozijaram, tanto Eucana, como Ana e como o sumo sacerdote, eles se regozijaram e oraram e glorificaram o nome do Senhor. Ou seja, ele entendeu que aquele menino era uma resposta para ele. Era agora a oportunidade que Deus estava dando a ele de poder fazer diferente. De poder fazer diferente. E você vai ver que Samuel, ele dormia diante da arca, ele deitava diante da arca, as luzes do candelabro se apagavam, ele estava lá. E o menino foi criado. Maravilha! Ali, ó, conforme os preceitos, conforme a lei do Senhor e os ensinos do livro de Levítico. Ele foi ensinado, instruído ali. E agora Samuel, para a gente poder encerrar, ele vai contar o ano, o dia em que Deus falou com ele. Para a gente poder encerrar aqui, irmãos. A Bíblia diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Como que nós ficamos conhecendo a Deus? Através da intimidade, não é? Quem era a referência de Samuel como homem de Deus? Era Eli. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que ele ouve a voz de Eli me chamar. E ele vai. O Senhor me chamou? Ele: não, vai dormir. Aí foi Samuel. Ele vai. O Senhor me chamou? Não. Não, porque eu ouvi a tua voz, que tu me chamaste. Não me chamei, não. Aí até que, de idas e vindas, ele vai chegar para ele e vai dizer assim: quando ouvires essa voz, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí a Bíblia vai nos dizer que Deus foi e falou com ele. E agora Samuel, depois de ter começado a escrever a história da sua família, a história do seu nascimento, ele vai começar agora a escrever a história do seu ministério. Deixa eu dizer uma coisa aqui só para a gente poder concluir. Você tem uma história a ser escrita dentro da sua casa. Você tem uma história escrita dentro da sua família. Você tem uma história a ser escrita dentro do seu ministério. Deus tem ministério